GPS morreu antes da chegada. Marcos teve que seguir um mapa enviado por fax. E quando a mansão apareceu entre as árvores, já estava escurecendo. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal e deixa o like. Ajuda demais. Agora vem comigo. Marcos teve que seguir um papel impresso em fax, coisa que ele não via desde criança. E quando a mansão apareceu entre as árvores, já eram quase 7 da noite. A casa era grande demais para aquele lugar. 3 andares de pedra escura, janelas compridas e estreitas, nenhuma luz do lado de fora. O portal estava aberto. Marcos parou a van, ficou um momento olhando, depois pegou a caixa de ferramentas e desceu. A governanta saiu de algum canto lateral antes que ele chegasse à porta. Ele não a ouviu se aproximar, nem o cascalho da entrada rangeu. Meia-idade, cabelo preso com aquela exatidão que parece esforço, avental branco imaculado, rosto fechado, pele muito branca. "O senhor Marcos?" ela disse. Não perguntou, confirmou. Da net vinha instalar a fibra. Já estávamos esperando. Estávamos. Ele olhou para os lados. Nenhuma outra pessoa, nenhum carro na garagem. Dentro da casa, nenhum som, nem televisão, nem conversa, nem cachorro. Só o vento nos pinheiros lá atrás, que naquele momento parou também. Ela o conduziu pelo hall de entrada. Piso de mármore preto que refletia os lustres como água parada. Nas paredes, retratos a óleo, rostos que podiam ser de família, todos inclinados levemente para baixo, como se olhassem para os pés de quem passasse. Marcos reparou que não havia poeira em lugar nenhum, nenhuma, nem nos cantos, nem no alto das molduras. Uma casa daquele tamanho, naquele isolamento, sem um grão de poeira. A sala principal era vasta. Lareira de pedra, apagada. Sofás que não pareciam ter recebido ninguém. E as escadas. Ele parou um instante só para olhar. Mármore branco com corrimão de ferro forjado em arabescos que lembravam trepadeiras, subindo em curva larga até um patamar que desaparecia no escuro do 2º andar. Bonitas demais para aquela casa estranha. Bonitas demais para aquela noite. "O roteador vai ficar aqui?" ele perguntou. "Onde o senhor achar melhor?" ela respondeu. "A casa obedece." Ele esperou o resto da frase. Não veio. O problema ficou claro nos primeiros 20 minutos. As paredes eram espessas demais. Pedra maciça que engolia o sinal antes de ele chegar a qualquer cômodo. Marcos ia precisar de repetidores, pelo menos 2, o que significava mais 2 horas de trabalho. Ele avisou a governanta. Ela acenou com a cabeça como quem já sabia. Enquanto trabalhava, ela ficou perto da porta, de mãos juntas, observando. Ele tentou conversa, o clima, a estrada, há quanto tempo a família morava ali. Ela respondia com precisão e sem calor, sempre uma fração de segundo atrasada, como se processasse cada pergunta antes de devolvê-la. Mas o que Marcos notou mesmo foram os olhos dela nas escadas, não de forma dramática, nenhum sobressalto, nenhum gesto, só aquela verificação discreta, a cada 2 ou 3 minutos, como quem confere um relógio, rápida, involuntária, necessária. Ele foi ao banheiro que ela indicou. No corredor, passou por uma porta entreaberta e olhou. Não conseguiu não olhar. Um quarto arrumado, cama de solteiro, travesseiro no centro, lençol esticado sem uma dobra. E no canto, uma mala pequena, do tipo que técnico de campo usa em viagem de serviço. A etiqueta na alça tinha o logo da Netvia. Ele ficou parado na soleira por uns 3 segundos. Depois continuou andando. De volta à sala,
testou disfarçado o trinco da janela. Fechado. Olhou para o jardim lá fora, escuro agora, os pinheiros sumidos na noite, e viu, entre as árvores, 2 pontos de luz no nível do que seria a altura de um homem. Não piscaram. Não se moveram. Talvez fosse uma silhueta, pensou. Ele ficou olhando até a nuvem passar e a escuridão voltar a ser só escuridão. Então se virou. A governanta estava no mesmo lugar, mãos juntas, olhando para ele com aquela expressão que não era nenhuma expressão. "Tudo bem?" ela perguntou. "Tudo", disse Marcos, e voltou ao trabalho. E não tirou mais os olhos da porta. O homem chegou sem barulho de carro. A única coisa que avisou foi a governanta, aquele encolhimento súbito, 2 centímetros para dentro de si mesma, os ombros fechando levemente. 3 segundos depois, a porta principal se abriu. Alto, muito magro, com uma magreza que parecia constitutiva de sempre. Difícil cravar a idade, havia nele algo que resistia a isso, como certos objetos resistem a ser datados. Terno escuro sem gravata, os 2 botões de cima abertos. Cabelo grisalho penteado para trás. Pele tão branca que as veias do pescoço apareciam com clareza. 2 riachos azuis descendo em direção ao peito. Ele não olhou para a governanta. Os olhos foram direto para Marcos. "Alors", disse. A vogal saiu longa, como se saboreasse a cena. "Você deve ser o rapaz da internet." O sotaque era denso e elegante, com aquele R que vinha de dentro do palato. Que podia ser Paris, ou podia ser algo anterior a Paris. Marcos nunca foi bom com sotaques. "Marcos Vidal, Netvia. O senhor é o proprietário?" "Sou um hóspede", ele disse. E então, como se o peso da palavra precisasse de ajuste, "de longa data." Caminhou até o centro da sala com passadas lentas, as mãos atrás das costas, e ficou observando o trabalho de Marcos com a atenção tranquila de quem examina algo que já conhece bem e quer confirmar. "Problema com o sinal?" "As paredes, muito espessas." "Ui." Uma pausa. "Esta casa foi construída para guardar calor no inverno." Outra pausa, mais longa. "E outras coisas." Marcos ergueu os olhos. O homem sorria. Pouco, quase nada. Só o suficiente para ser impossível saber o que havia dentro daquilo. "Quanto tempo o senhor fica por aqui?" "Fico." Ele repetiu a palavra com uma curiosidade genuína, como se fosse nova. "Eu volto." Há uma diferença. Ele puxou a poltrona de couro perto da lareira, claramente a cadeira daquela sala, a única que parecia ter sido usada. E se sentou com uma naturalidade que todo o resto da sala se tornava um cenário. Cruzou as pernas. Pousou os dedos sobre o joelho. "Você já instalou internet em muitas casas assim?" "Casas grandes, algumas. Tão isolada quanto essa, não." "O isolamento não é um defeito?" Ele disse. "É a função." "Função para quê?" Ele inclinou a cabeça 1 milímetro. Como quem acha a pergunta interessante. "Para que o que está dentro fique dentro. E o que está fora fique fora." A lareira estava apagada. Marcos sentiu frio mesmo assim. "Se o senhor preza tanto pelo isolamento", disse ele,
mais para encher o silêncio do que por curiosidade. Por que quer sinal aqui? O homem abriu as mãos numa espécie de encolher de ombros refinado. Os tempos mudam, disse, mesmo para quem preferia que não mudassem. Às 10 da noite, com os 2 repetidores instalados e o sinal estável nos 3 andares, Marcos guardou as ferramentas. O homem havia sumido da poltrona em algum momento sem que ele percebesse. A governanta apareceu com um envelope. Dinheiro contado com exatidão. Há um quarto preparado. Ela disse. A estrada à noite é perigosa. Vou indo assim mesmo. Ela não insistiu. Só assentiu, com aquela gravidade de quem sabia que seria essa a resposta, e havia cumprido sua parte oferecendo. Marcos cruzou o hall. Passou pelos retratos inclinados. Saiu pela porta principal. O ar frio chegou como um alívio físico. Ele foi até a van. Jogou a caixa de ferramentas no banco do passageiro. Sentou. Olhou para o jardim. Entre os pinheiros, a 2 metros do chão, 2 pontos de luz âmbar o observavam sem piscar. Pacientes, completamente pacientes. Marcos ligou o motor, ligou os faróis. A luz varreu o jardim e não havia nada, nem animal, nem pessoa, nem qualquer coisa que pudesse explicar o que ele havia visto. Colocou o câmbio em ré e olhou, por hábito, para o retrovisor. No 2º andar, atrás de uma das janelas estreitas, a silhueta magra e pálida o observava a partir, imóvel, sem levantar a mão, com aquela paciência específica de quem não tem pressa, de quem aprendeu, em algum momento muito distante, que o tempo trabalha a favor dele. Marcos saiu pela alameda, entrou na estrada de terra, acelerou. Parecia que algo o seguia, rápido, sorrateiro pela mata. Só foi respirar fundo quando as árvores fecharam atrás dele e a mansão desapareceu. Se você gosta de histórias assim, deixe seu like e comente que horas são aí na sua cidade. E assista nossa próxima história.